E hoje no quadro Atrás da Coxia, vamos chamar os nossos atores Daniel, Yasmin e Ângelo, que fizeram uma cobertura de um curta-metragem. É com vocês. Falar de amor pode ser um mistério. No curta-metragem Elan, vemos que o amor só é bonito quando ele é quente e vivo. Mas e se de repente tudo esfriasse? E nada mais fosse como era antes? O que você faria? Antes de você responder a você mesmo, Elan é um curta-metragem que retrata a história de um casal que foi muito feliz, mas com o tempo essa reciprocidade foi esfriando, foi caindo na rotina, quando de repente um deles pede o divórcio, mas só uma parte aparenta que tá triste. Elan é um curto universitário realizado por estudantes de artes na UFES. Com a direção do Vitor Costa e da Ana Folador, eles estão criando seu primeiro filme de ficção. E na história, que é bem contemporânea, o casal se divorcia. Mas afinal, quem tomou a iniciativa primeiro? Vitor, me conta um pouco. Essa história é baseada em algum fato real ou é uma ficção mesmo? Então, a gente teve a nossa maior inspiração em uma história de casamento. Só que a gente queria fazer uma coisa meio que diferente. Alguma outra coisa que levasse ao divórcio, sem ser uma traição ou alguma briga. É um prazer estar aqui com você, Ana. E eu queria saber qual o maior princípio nesse curta e o que você acha que a mensagem está passando. Quando eu pensei no curta-metragem, eu quis fazer sobre uma história em detalhes. Porque eu acredito que as pessoas pensam, quando elas pensam em divórcio ou término de relacionamento, elas pensam sempre num grande acontecimento, uma traição, algo mais violento. Mas às vezes os relacionamentos acabam em detalhes, em rotina e tristezas, enfim. E o casal não é o mesmo e aí acaba dessa forma. Então eu quis trazer um pouco disso, um pouco sobre os detalhes. Muito importante esse olhar sobre os detalhes que faz toda a diferença, né? Sim. Como foi essa construção de personagem? Bom, pra mim eu utilizei do método Mágico Si, porque eu nunca tinha passado por esse tipo de situação, né? Um término de relacionamento, um casamento, um divórcio, então foi bem intenso pra mim realizar tudo isso em 3 dias de filmagem. E além do Mágico Si, você utilizou algum outro recurso, tipo o figurino do filme? Ele te trouxe alguma coisa? Uma coisa que eu usei, assim, que eu pensei que poderia ser um recurso utilizado, assim, por mulheres, assim. Xuxinha de cabelo, prender o cabelo, assim. Eu falei, vou jogar um pouco com isso. Às vezes aparecia o cabelo solto, às vezes o cabelo preso, às vezes com ele meio preso. Tinha algum significado pra personagem? Tinha, mas aí... Não pode contar não muito, posso né? contar. Como foi essa construção de personagem? Bom, para construir o Pedro, eu fui muito pelo viés da imaginação. Foi um desafio fazer o Pedro. Eu nunca tinha feito nada como um casal em divórcio, então eu fui buscando referências na imaginação e também em Pedros que eu conhecia. Eu, como ator, eu gosto muito de pesquisar pessoas que eu conheço, próximos a mim. Então, eu buscava referências. Você é estudante de artes visuais, certo? Certo. Quero saber pra você como é fazer cinema, né? Se você sempre teve desejo, me conta um pouco. Então, no meu caso, eu escolhi artes visuais mesmo para ir para essa área do cinema, trabalhar com isso, porque sempre foi meu desejo. Em todos os planos, né? Não queria dar um pouco de spoiler, mas a gente pensou nesse tipo de detalhe nos planos, nas cores, enfim, na história inteira. Quem é essa personagem? Quem é a Laura? A Laura, pra mim, é uma mulher que tá passando por uma situação que várias mulheres da sociedade vivenciam, né? É uma mulher forte, uma mulher guerreira, que sabe seus ideais e que não deixa se abalar pelas situações e encara, né, as situações da vida. Ela é essa pessoa pra mim. Tenho uma pergunta interessante pra você. Você, como um ator homossexual, tendo que interpretar um personagem hétero, como foi essa experiência pra você, tipo, no todo, assim? Um desafio. Um desafio, mas muito gostoso, porque no final eu gostei do resultado. E durante a construção eu fui buscando comportamentos de Pedros que eu admirava ou de algumas séries. E foi assim.
E você, se manteria no casamento feliz apenas pra manter as aparências? Talvez. Depende. Não. Se for rico. Acho que não. Não. Claro. E você? Qual é a sua decisão?